Coloca um final nesse tópico de uma vez por todas, vire a hub para o outro lado e nos mostre a Terra em tempo real, dando zoom em algum lugar onde a gente consiga ver o que está acontecendo ali. Teremos certeza de que tem algo ali em cima olhando para nós aqui embaixo do espaço? Mas eles não vão fazer isso, eles não conseguem fazer isso. Isso não existe, literalmente não existe. É tudo uma farsa, é tudo falso. Praticamente tudo que a NASA apresenta é fraudulento. Na verdade, ninguém realmente atravessou a Antártica. Existem milionários por aí que poderiam arrecadar recursos para fazer uma expedição e atravessar e mapear a Antártida e serem reconhecidos por isso, os primeiros a conseguir isso. Mas ninguém faz isso. Agora nós conseguimos medir a temperatura da Lua em comparação com a temperatura da sombra da Lua. E descobre-se que a luz da Lua é mais gelada que a sombra. É o contrário do Sol. Então a Lua está irradiando sua própria luz. E essa luz é o oposto da luz do Sol. Agora, isso te diz que a Lua não está refletindo a luz do Sol. Ela está produzindo luz própria e essa luz é diferente do Sol. Então, a comunidade científica não nos contou isso. Eles não vão contar porque isso destrói essa ideia de que o Sol está iluminando a Lua. Outra coisa sobre a Terra esférica, olhando para as estrelas, diretamente acima do eixo giratório está a estrela polar Polaris, diretamente acima do Polo Norte. E nos dizem que a razão que todas as estrelas giram em torno da estrela do norte é porque a Terra está girando a 1.675 km por hora. Parece fazer sentido, porque se você pôr uma câmera de longa exposição apontando para a estrela do norte, você verá que as estrelas formarão círculos perfeitos em torno dela, uma trilha perfeita. O único problema é que a Terra também está orbitando o Sol a 107 mil km por hora, ok? O Sol está se movendo e puxando a Terra e todos os outros planetas para cima ou para baixo a mais de 960 mil km por hora. Então, por que nós vemos círculos perfeitos? Entende? Porque o movimento da Terra é a velocidade mais devagar das três e a Terra está se movendo 67 vezes mais rápida para esse lado e 600 vezes mais rápido para esse lado. Então, você deveria ver as estrelas fazendo todos os tipos de movimentos estranhos, mas você não vê. Você vê apenas elas fazendo esse círculo perfeito. Isso me diz que são as estrelas que estão se movendo e não a Terra. Se um piloto está voando em torno da curva da Terra, ele deveria ir abaixando a ponta do avião a cada 5 minutos. Ele deveria abaixar a ponta para manter sua posição na curva. Mas o que me deixou interessado foi o giroscópio. Em um avião existe um horizonte artificial baseado no giroscópio. E se você girar o giroscópio em uma superfície, ele vai querer ficar em pé, você poderá virar a superfície e quanto você quiser, mas o giroscópio se manterá de pé. Então, se um avião tem um giroscópio e começa a seguir a curva da Terra, então o giroscópio se manteria de pé. E o que significa que o horizonte artificial começaria a ir para trás? Mas isso não acontece. Isso é a prova absoluta de que um avião voa sobre uma superfície plana e não uma superfície curva. Eu perguntei ao piloto no meu último voo: você alguma vez já notou o horizonte artificial indo para trás? Ele disse não, mas o horizonte artificial tem uns componentes eletrônicos complexos que fazem os ajustes para saber a posição dele na Terra e faz a compensação. Mas eu fui até a fábrica do horizonte artificial e eles me confirmaram que é totalmente mecânico, nada de eletrônico nele. Então é literalmente apenas um giroscópio que pode se mover livremente. Então isso já é uma prova que, para mim, que um avião voa sobre um plano. O problema é que nos dizem quando somos crianças essa mentira.
que a Terra é esférica e você pode se perguntar quando criança: e quantas pessoas na Austrália eles estão na parte de baixo? Por que eles não caem da Terra? E seu professor diz: não, é a gravidade. E você fala: ok, então. E você nunca mais se questiona isso. Mas quando você volta a essa pergunta, como um adulto, e começa a pesquisar sobre isso com um olhar crítico, a coisa toda desmorona. Como você disse, o globo está girando 1.675 km/h. Neil deGrasse Tyson, que é um astrônomo americano, nos diz que a Terra não é um círculo perfeito, que é, na verdade, um esferoide achatado nos polos e mais largo no Equador. Exatamente. Então, minha questão para ele seria: por que existe terra no Equador? Por que a água se move mais prontamente do que a pedra? Então, se a terra está girando, a água seria coletada no Equador. Se você girar uma bola de tênis molhada, a água é atirada para fora pelo equador da bola. Então, toda a água se reuniria através do Equador. Então, por que existe terra no Equador? Não faz sentido nenhum. Parece que o Almirante Byrd achou a beirada do domo. Enquanto ele estava por lá, e assim que ele deixou a Antártica, eles começaram a atirar mísseis em linha reta para cima. Eu acredito para tentar testar a altura do domo. Se você observar a trajetória das naves espaciais, ela não vai diretamente para cima. Sempre vai em uma curva e na direção do mar. E se você ver, por que isso acontece? Bem, porque é normal ir diretamente para cima? É mais rápido para sair da atmosfera? Bem, novamente eu tenho conversado com algumas pessoas dentro da comunidade científica e eles dizem: não direto para cima. Não é o jeito correto. Você deve ir em torno da curva e aí pegar velocidade para entrar em órbita. Mas ainda assim, o ponto é que os foguetes vão na horizontal, nunca vão para cima. Eles vão na horizontal em uma altitude bem mais baixa na atmosfera, porque eles soltam um tanque externo quando ainda estão na atmosfera. Então ainda está na atmosfera enquanto está na horizontal. E nunca ganha altitude e vai para fora da vista. Não porque ele fica alto demais, mas porque ele vai para muito longe. E parece que ninguém nunca está dentro das naves espaciais. E a prova disso está no desastre do ônibus espacial Challenger. Em 1986, o Challenger explodiu logo após a decolagem e matou 7 astronautas. Mas acontece que 6 desses astronautas ainda estão vivos. E muitos ainda usam seus nomes originais, e você pode encontrar foto deles. Eles estão usando os mesmos nomes, e eles estão em trabalhos normais, professores, palestrantes, advogados, entre outros. Mas ainda estão vivos, e você pode ver, sempre que a nave espacial pousa, você consegue ouvir, é simplesmente um motor a jato. Você pode assistir qualquer vídeo da nave espacial pousando e você consegue dizer que é um motor a jato. É uma aeronave a jato, não é um planador. Em um de meus vídeos eu mostro o que é um planador, como ele é. E aí eu te mostro a nave espacial e não é um planador. É uma aeronave. E eles estão nos enganando. Estão pegando bilhões de dólares e nos dando imagens e aviões falsos. Pelos bilhões de dólares que eles conseguem. Não é a primeira coisa que está sendo escondida ao longo dos anos. Nós todos dirigimos carros movidos a petróleo porque 100 anos atrás a família Rockefeller basicamente monopolizou o mercado de petróleo e a indústria do automóvel estava se tornando elétrica. Então todos os carros hoje seriam elétricos a partir daquele tempo, mas eles basicamente forçaram todos a usarem carros a gasolina e mantiveram esse segredo
Nós literalmente poderíamos estar andando em carros elétricos e termos quilometragens ilimitadas agora, mas nós ainda usamos essas máquinas sujas de 100 anos atrás. Por causa de um segredo que foi mantido. É fácil. Se todos fôssemos treinados a acreditar que isso é real, o que é o espaço? É nosso interesse explorar o espaço e ir à Lua, ir a Marte. Sim, as pessoas pagariam por isso e eles lucram bilhões e têm mais do que o dinheiro, porque eu acredito que está vindo uma grande mentira por aí e tem a ver com os aliens. Porque agora, desde Roswell, em 1947, essa foi a primeira vez que qualquer um entendeu a ideia de alienígenas, mas desde então nós estamos sendo bombardeados com ficção científica e a ideia, e a maioria das pessoas acreditam que alienígenas existem. Então eles nos prepararam para uma invasão alienígena, ou um salvador alienígena. Eu acho que a Terra plana veio no momento certo para educar as pessoas, para fazê-las acreditar ou entender que mentiram para nós. E se você sabe, como eu sei no meu coração agora, que aquilo é verdade, e isso não é, eu não serei enganado por alienígenas chegando... Porque não existe alienígenas, não existe espaço. É tudo fantasia da Disney e NASA. Bem, a Bíblia tem uma visão bem clara de como esse lugar é. E corresponde àquele lugar mais do que corresponde a esse lugar. E o que ela diz é: o grande abismo está abaixo da terra. Apenas água, apenas águas profundas. E acima do firmamento é água. E diz em Gênesis que ele separou as águas debaixo das águas de cima e criou um espaço, e aí que a terra seca apareceu acima das águas. Então, o que existe abaixo da terra plana? Água. E apenas contínua água. Novamente, eu não tenho certeza, porque eu não fui lá embaixo. Eu não sei o que tem no lado de fora. Mas você sabe, nas primeiras centenas de quilômetros para dentro da Antártida, mas tudo o que eu vi no último ano e meio me disse que aquilo é verdade, isso é mentira. Eu estou começando a acreditar e confiar nas minhas intuições. É verdade, porque esse mundo é muito diferente do que a maioria pensa. Existem pessoas muito poderosas que governam este mundo nesse momento. E a pessoa comum é um escravo nesse mundo. E escravos não são educados. Dizem para eles o que eles devem saber. Apenas é isso. Então te dizem o suficiente para você fazer a papelada ou operar a máquina, mas você não deve saber o que realmente está acontecendo, porque esse é o poder sobre nós. Eles sabem o que está acontecendo, como esse mundo funciona. Nós não. Então eles podem nos controlar. Na minha opinião, a teoria do Big Bang e a teoria da evolução e a teoria da Terra esférica estão todas interligadas. E estão todas aí para nos fazer sentir como se fôssemos insignificantes, pequenos, minúsculos, nada importantes. Pedaços de lado rastejando por aí em uma partícula de poeira, em um universo infinito. Se isso for verdade, então não há propósito ou significado para nada. Então, nossos proprietários podem fazer o que bem quiserem conosco. Se é tudo acidental, então a comida pode ser modificada geneticamente, porque é imperfeita. Nós podemos ser geneticamente modificados. Porque nós somos imperfeitos, entende? Se nós entendermos que isso é o universo e o universo completo, sim, esse sistema é tudo o que importa, tudo que a NASA mostra é computação gráfica, é falso. As pessoas dizem, acho que você até mencionou isso.
Se você olhar para o universo, você vê que a Lua é redonda, esférica, e os planetas são esféricos. Então, por que seríamos um plano? Bem, como você sabe que os planetas e estrelas são esféricos, entende? Tudo que você vê em um telescópio é um disco plano. Se você acha que vê uma forma esférica, bem, você precisa de 2 olhos para enxergar em 3D. Se você está olhando através de um telescópio, você não pode ver nada 3D. Vai ser plano de qualquer jeito. Tudo o que você vê é um plano de luz. É apenas a NASA que está te dando essas imagens lindas do que dizem ser planetas ou estrelas. Então, é uma falácia dizer todo o resto é esférico. Então nós também devemos ser. Isso é especial. Então por quê? É como dizer uma bola de basquete é redonda, então por que a quadrada não é? Entende? É uma falácia. Essa ideia de uma Terra esférica, a teoria da evolução e o Big Bang, é tudo sobre fazer a gente se sentir um nada, para que possamos ser usados. Se todos percebessem como somos especiais, como cada vida é única, então esse mundo inteiro mudaria da noite para o dia. Nós não permitiríamos sermos usados por essa conspiração. Nós não permitiríamos esse planeta ser destruído. Porque eles estão destruindo, mas é só um planeta acidental, um entre milhões. Encontramos outras terras, entende? Eventualmente, se essa terra aqui ficar muito ruim, vamos para outra. Não, só temos isso. Então, se todos percebêssemos isso, então não permitiríamos tudo isso. É tudo sob controle. Tem um pequeno grupo de pessoas que desejam controlar o mundo. E porque existem tantos de nós por aí, eles não podem nos controlar diretamente. Esse pequeno grupo não pode chegar nos controlando. Então eles devem usar nossas próprias mentes, nossos corações e mentes contra nós mesmos. Isso é o que eles fizeram. Eles nos educaram neste mundo. Neste globo giratório, mundo do Big Bang e evolução. O que faz de nós nada. E assim que mudarmos isso, isso é surpreendente porque quando eu comecei a procurar, cerca de 1 ano e meio atrás, eu olhei no YouTube e tinha cerca de 100 vídeos, nem isso provavelmente. E ninguém estava falando sobre isso. E a partir de 2015 o tópico explodiu. Milhares e milhares de pessoas pesquisando sobre Terra plana. E o que acontece é, você assiste algo ou lê algo, e algo acontece na sua cabeça e você fica, eu sempre me perguntei isso. O que acontece é que você começa a pesquisar fervorosamente sobre isso. O que aconteceu comigo foi que assim que percebi isso, eu gastei todo o meu tempo pesquisando isso e testando coisas. E parece que isso também aconteceu com outras milhares de pessoas. Por todo mundo, que de uma hora para outra tropeçam nisso. E começam pesquisando e se apaixonando por isso. Porque eu acho que é a verdade, nós a reconhecemos quando ouvimos ela. E nós sentimos a verdade. E novamente eu acredito que chegou no momento certo. Porque para que nós acordássemos para o que está acontecendo no mundo. Nada mais. Nem o 11 de setembro acordou as pessoas nessa extensão, entende? Para mim, eu fui um ateísta por 40 anos. Desde que eu tinha 13 anos, eu não queria nada com Deus ou a Bíblia, ou qualquer coisa de religiões. E agora, eu sei com certeza que existe um Criador. Existem apenas 2 possibilidades. Ou existe um Deus, ou não existe. E as 2 são assustadoras. Se não existe um Deus, então ninguém está no controle. Estamos voando pelo espaço e não tem nenhum plano, e não tem nada, e isso é assustador. Mas se existe um Deus, então melhor a gente descobrir quem Ele é.
E o que ele quer fazer é exatamente o que ele diz. E acontece que ele nos deu instruções específicas em como viver. E elas não são regras, como leis, entende? Você deve seguir, porque vamos te colocar na prisão. São regras para vivermos e fazermos um mundo harmonioso. Não machuque ninguém, não mate ninguém, não roube de alguém, não cobice as coisas dos outros, não minta. Quer dizer, essas coisas estão escritas nos nossos corações de qualquer forma. Mas nós estamos em uma sociedade que legaliza todos os 10 mandamentos. Policiais e soldados podem matar, é permitido? Políticos podem mentir, eles podem mentir. Policiais são ensinados que eles podem mentir para conseguir evidências. É permitido que mintam. Tudo nos 10 mandamentos é legalizado na nossa sociedade. Isso já te diz quem é que governa essa sociedade. Então, isso é um movimento muito grande. Eu não gosto de usar a palavra movimento, mas é uma mudança de consciência muito grande para as pessoas, porque ao contrário de muitos outros tópicos, esse aqui fez as pessoas perceberem que estão sendo enganadas. É isso aí. Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sino para se manter atualizado quanto às novidades do canal. Forte abraço, Shalom do Mestre.